Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja ministrando a sua vida, ministrando o seu coração. Hoje eu quero falar sobre perdas e ganhos, coisas que podemos ganhar, coisas que podemos perder. Antes disso, lhe convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também dar o seu like e, por favor, seja instrumento de Deus para ministrar a palavra de Deus a outras pessoas. Então é só você compartilhar, né? Enviar o like dessa ministração para outra pessoa. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4. Paulo diz assim: ainda que também podia confiar na carne, e se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E o versículo 7 diz: porém, o que para mim era ganho, tive como perda por Cristo. Paulo, no seu enunciado, ele está dizendo à igreja em Filipos que ele trazia consigo uma história religiosa, uma história de dedicação, uma história de cuidado. Por que ele está falando isso? Ele está falando isso por conta de pessoas alheias à igreja, que estavam se inserindo na igreja e tentando provocar dissidência, rumores dentro da igreja. E então apresentavam circunstâncias e situações que cada um deveria praticar para que, em tese, fosse tido como muito notório, muito religioso, muito efetivo naquilo que fazia. E todos esses méritos humanos, todas essas formalidades humanas, elas são necessárias no seu devido momento, na sua devida circunstância, mas o que Paulo está dizendo à igreja em Filipos, aos filipenses, é que isso não é prerrogativa de alguém que anda diante do Senhor ou que agrade a Deus. Simplesmente o fazer por fazer, o ser por ser, para que use essa argumentação para se promover ou dizer para alguém que ele é reputado, é tido como notório. E Paulo então diz, bom, já que se alguém quer confiar na carne, ele diz, então vamos lá, vamos falar de confiar na carne, vamos falar de coisas que eu sou e que já fiz. Ele diz, então vou falar. E ele começa então a dizer que foi circuncidado ao 8º dia, como toda a regra dada aos hebreus, aos judeus, né? Que todo menino, todo filho, todo macho deveria ser circuncidado ao 8º dia, que era um sinal de aliança da linhagem de Abraão para com Deus. Era um estatuto determinado pelo próprio Deus. Então ele diz, da linhagem de Israel, ou seja, eu sou israelita, da tribo de Benjamim, quer dizer, eu tenho uma genealogia, hebreu de hebreus, ele está dizendo, eu sou legítimo em Israel. E segundo a lei ele diz, fui fariseu. Fariseu eram os notórios daquele momento em que ele está falando isso aqui, porque eles eram tidos como os guardiões da reputação religiosa dos judeus. E eles eram, no seu zelo, como ele próprio diz aqui, perseguidor da igreja por conta de anunciar salvação em nome de Jesus Cristo, de anunciar Cristo como Messias, e isso era uma informação que afrontava os judeus por não reconhecerem Cristo Messias. Você sabe disso por conta da humildade de Cristo e por conta da libertação que ele veio trazer do espírito, da alma, e não de algumas coisas apenas humanas, né? Então isso intrigava os judeus. E ele diz, segundo a lei, fui irrepreensível, ou seja, cumpridor de tudo. Então todo esse histórico, para os judeus, era tido como autoestima. Pessoas como Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo, segundo Atos 13, que ele tinha dupla cidadania, eles eram reputados como notórios, né? Reverenciados como autoridades no meio deles, por conta de toda essa linhagem.
E Paulo percebe que tudo isso, todas essas coisas são sim importantes, mas elas não são pré-requisitos para alguém alcançar o favor de Deus ou viver em Cristo. Por que escolhi ministrar esta palavra que na realidade não é tão popular como falar sobre crises existenciais, sobre tantas coisas na esfera daquilo que mais aguça as pessoas nesses dias? Por que escolhi falar sobre isso? Porque isso é muito importante para mim e para você. É por conta desse preceito aqui que Jesus disse em João 4, a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque tem gente que parece querer cultuar a Deus com aquilo que Ele é. E na verdade ninguém cultua a Deus com aquilo que é. Nós cultuamos a Deus considerando e reconhecendo aquilo que Ele é. E quando então eu reconheço aquilo que Deus é e o cultuo por isso, essas coisas passam a tocar a minha vida e ministrar a minha vida. Então Paulo diz, o que para mim era ganho, era estima, era de valor, era notoriedade, eu reputei como perda, para que pudesse ganhar a Cristo. O que ele está dizendo? Que tudo isso impedia ele de ter comunhão com Jesus. E por que estou falando isso? Para trazer a reflexão a mim e a você, se nós superestimamos algum valor em nossa vida, e essas coisas que superestimamos podem ou possam nos impedir de ganhar o maior valor da nossa vida, que é Cristo. Talvez nós estamos tendo valores na nossa vida que nós superestimamos, como já disse, estou repetindo novamente, e isso nos impede de ganhar a Cristo, porque isso é indício de arrogância. A Bíblia fala que Deus ministra e habita com o quebrantado de espírito, com aquele que é contrito, com aquele que reconhece a necessidade de Deus, a necessidade do Senhor na sua vida. Então, eu tenho que analisar em mim o que eu estou considerando êxito na minha vida, e isso é verdadeiro ou não, isso tem mérito diante de Deus ou não, ou isso que eu penso ser algo importante para mim, traz êxito ou notoriedade só para com os homens, e em relação a Deus isso é orgulho, isso é soberba, isso é vanglória. Então eu tenho que pegar tudo isso e abrir mão. Você pode pensar assim, mas então eu tenho que rasgar meus diplomas, meus certificados? Não, você deve tê-los, mas não considerá-los como primeira coisa na sua vida em grau de importância. Você pode ser bilíngue, trilíngue, polilíngue, falar várias línguas, poliglota ou qualquer glota por aí, mas isso não é essencial para a sua salvação. Alguém pode não conjugar o verbo português, não empregar uma frase legítima no plural, não verbalizar direito a linguagem portuguesa, que é tão estranha, esquisita, com tanta dubiedade ou duplicidade de sentido. Uma pessoa pode não conseguir fazer isso e ir morar no céu e ser arrebatado e estar assim cultuando ao Senhor, enquanto o outro pode se vangloriar disso e achar que isso é tão essencial para a sua vida, e humanamente falando pode ser importante, mas espiritualmente falando não. Isso é apologia de ignorância que eu estou falando? Não. Isso é anticultura? Também não. Mas eu estou falando de uma cultura de agradar a Deus, de celebrar o Senhor. Certo é que Paulo disse, tudo isso que para mim era tão importante, eu tive como perda, eu abri mão desses preceitos, eu não os considerei, embora sabendo que essa linhagem nunca saiu de mim, mas eu não apeguei para dizer para os outros o que eu era e achar que era mais importante do que alguém. Paulo está dizendo que o que é mais importante para ele é ganhar a Cristo. E eu pergunto, o que é mais importante para você? O que a gente pode ganhar nessa vida que nos afasta de Deus? Eu e você temos que ter muito cuidado, porque qualquer coisa que pudermos ganhar nesta vida, que seja legítimo e não traz nenhum problema de relacionamento com o Senhor, maravilha. Mas se alguma coisa traz, e existem coisas que podem trazer para um e não para o outro, dependendo de como levamos a vida. Tem gente que não pode ganhar R$100 que acha que já é o rei de Roma.
E tem outros que podem ganhar até 1.000 e manter-se tranquilo, sem se ensoberbecer. Qual é a sua condição? Qual é a minha condição? Nós temos que descobrir em Deus. Mas uma coisa eu lhe afianço: se há alguma coisa que se interpõe entre mim e Deus, eu tenho que abrir mão. Se é que eu quero ganhar a Cristo, como Paulo diz, que o que para mim era ganho, tive como perda por Cristo. A quem eu quero agradar? A quem você quer agradar? Pense nisso. Isso que eu estou lhe propondo não é apenas para estar diante dessa ministração e esquecer. Isso é para estar presente na nossa vida todo dia. Todo dia refletirmos sobre isso. Estou permitindo na minha mente, na minha vida, no meu viver diário, alguma coisa que possa me impedir de ter e conviver e estar com aquilo que eu mais quero, que é Cristo? Pense. Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus.